Grandioso nosso Pai Celestial, nós te damos graça nesta hora por esta palavra que mais uma vez vamos abrindo a favor das nossas almas. Nós pedimos que o Senhor nos ajude e venha inspirar a Tua palavra de acordo com a Sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lendo a nossa Bíblia, começando do Gênesis capítulo 7, do verso 1 ao 10. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomará para ti 7, e 7 o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2 o macho e sua fêmea. Graças a Deus. Também das aves dos céus, 7 e 7 macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo quanto o Senhor lhes ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com eles seus filhos e suas mulheres, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, e por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé, na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Eu quero destacar como meu tema o número 7. O número 7. Nós podíamos ter iniciado com o número 0. O 0 representa o próprio Deus. O 0 é o número que não tem nada. As pessoas podiam dizer: será que Deus não tem nada? Não. Ele era Deus que estava cheio de todas as coisas. Mas quando ele começou a dizer: haja o céu, haja o mar, haja a terra, haja os peixes, haja oceanos, haja os rios, haja os peixes, haja todas as espécies, plantas, aquilo estava esvaziando. E como um casal, ele começa jovem, cheio de força e energia, cheio de filhos, quando ainda é jovem. Mas quando ele começa a esvaziar um por um, ele acaba ficando vazio. Já não tem mais dentro do lombo dele, nem dentro do ventre da mulher, e já fica sem filhos. Todos os filhos já geraram. Todos os filhos já entregaram. O que eles tinham sobre a terra já entregaram. O que exatamente acontece com Deus? Deus, quando terminar de gerar os seus eleitos, converter os seus eleitos, ele não tem nada mais o que ele pode salvar, porque ele já salvou tudo o que ele queria que salvasse. Ele não tem mais o que ele pode salvar, já gerou tudo, já salvou os eleitos, já salvou Israel, já salvou o gentio. Ele não tem mais que salvar. Então escute uma coisa mais terrível. Aí no versículo 2 diz: de todos os animais limpos tomará para ti 7. Escute, os irmãos escutem bem. Os animais limpos é que eram admitidos serem tomados 7. Os não limpos 2. Os animais limpos deveriam ser tomados 7 de cada. E as aves também limpas deveriam ser tomadas 7 de cada. Mas uma coisa mais gloriosa, Deus disse que Ele
Porque passado ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. Agora escute, meu irmão. Deus preparado para desfazer todas as coisas que ele havia criado na face da terra. Mas uma coisa que você deve saber, ele prometeu acabar com tudo que ele tinha criado no 7º dia. Ele não planificou na primeira era acabar com o mundo. Não planificou na segunda era. Não planificou para a terceira, nem quarta, quinta. Mas o plano de acabar com o que ele havia criado na terra é no 7º. O número 7 que ele destacou no tempo de Noé, destacou 7 animais limpos que deveriam ser salvos. E 2 daqueles que não poderiam ser salvos. E o dia que ele tinha marcado era o 7º dia que a chuva deveria cair. E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra água do dilúvio. Oh, que graça! E vamos ainda ver no Gênesis capítulo 10, lendo-nos as escrituras, como eu estava querendo precisar. Não, queria dizer capítulo 8, versículo 10, até o 14. 8, começando no 10. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Escute, para deixar cair a chuva, tinha que precisar 7 dias. Depois de Noé ter entrado na arca. Precisou 7 dias para deixar cair a praga, que foi a água. E depois daí, para Noé sair, tinha que esperar mais 7. 7 dias. Aos 7 dias, ele enviou uma pomba. Soltou uma pomba. Vai lá ver se tudo estava bem lá. E a pomba voltou a ele à tarde. E eis que, arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Escutem, somente foi a pomba que trouxe a mensagem. E qual foi a mensagem da pomba? A mensagem da pomba foi de arrancar uma erva, uma folha da erva. Arrancou aquela folha. Quando estava indo com ela na arca, Noé já sabia que as águas já tinham acabado. A bonança já tinha vindo. A terra já estava a brotar em nova vida depois dos 7 dias. Depois dos 7 dias, já havia uma nova vida. A nova vida para a noiva haverá depois dos 7 dias. E a pomba voltou à tarde. Voltou à tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Está vendo? E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, os 27 dias do mês, a terra estava seca. Em Gênesis capítulo 21, versículo 28, Abraão, porém, a parte, escute, Abraão, porém, a parte 7 cordeiros, 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque disse a Abraão: para que então aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Irmãos, Deus, na sua perfeição, Ele nunca se apartou no número 3, Ele nunca se apartou no número 5, Ele nunca se apartou no número 7. E se vocês forem a ver, Ele sempre 7 representou o seu número da perfeição.
da obra consumada. E se vocês forem a ver, aí ele disse a Abraão, aparta-se 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão, para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? Abraão disse, tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. E em Gênesis capítulo 29, se vocês forem a ver, começar no versículo 18, Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. 7 anos. E você o que pensa? Porque o irmão Branham disse, se você não ver a natureza de Deus nos profetas, nos patriarcas, dificilmente você pode ver quem é Cristo. E se aqui Raquel, para ser tomada como uma esposa com Jacó, tinha que precisar 7 anos do serviço de Jacó. E como nos tornamos preguiçosos em não trabalhar para ter a esposa? Dizendo que, nada, eu não posso, a mulher não se compra. Claro, nós não compramos, mas sim casamos por ordem bíblica. Amém. Nós casamos por uma ordem bíblica, porque Gênesis capítulo 29, versículo 18, disse, Jacó amava Raquel, como você amou a tua esposa. Como os outros também estão pretendendo a esposa. Eles tinham que trabalhar 7 anos a servir para poder conseguir a tua filha menor. E assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. E estes lhes pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra. Cumpre esta semana para te darmos a outra. Escute bem. Irmão Branham diz assim que a primeira noiva de Deus foi judeus. Vocês querem assim também? Ele diz assim, a primeira noiva de Jeová foram judeus. E a segunda noiva foi a noiva gentia. E escute, ele tem que fazer uma semana para tirar a noiva gentia. Trabalhou Deus nesta semana, que são 7 eras, para tirar a noiva gentia. E como não bastasse, falta uma semana. Embora falamos daquela metade, mas o irmão Branham fala, a última semana. Ele tem que trabalhar para tirar também judeus. A sua última semana. Ele tem que trabalhar para tirar judeus. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servireis. Ou servireis. E possuiu também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Lia. E serviu com ele ainda outros 7 anos para tomar a outra. Tudo não era uma coisa para brincar, não. Uma coisa difícil, né? Uma coisa difícil. Fazer 7 anos para servir. Quem iria aguentar isso? Dizer, se você precisa, essa moça trabalha por 7 anos. 7 anos. Todo o salário que você ganhar, passa para mim, para ter este. Quem podia aguentar? Era pensar em entregar toda a sua vida para os sogros, né? E Gênesis capítulo 31, versículo 23, então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. 7. O 7. Sempre você vai encontrar 7. Eu quero chegar num ponto onde você vai entender algo. Aí no 33, versículo 3, disse assim, de Gênesis. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. E no Gênesis capítulo 41, começando do verso 1, e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas, avistas e gordas de carnes, e pastavam no prado. Veja Deus, até sonhos para Faraó, Deus tinha que vir com o seu número 7. 7 anos de abundância e 7 anos de fome.
7 anos das eras de igrejas, cheio de mantimento. Mas haverá um tempo em que já esse mantimento não vai existir. Nós já falamos disso. Para não levarmos muito tempo, você poderia ler até este capítulo todo, até ao seu versículo 54, mas eu quero ir consigo no Êxodo agora. Em Êxodo capítulo 7, versículo 25, assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. 7. Deus tinha que cumprir 7 dias depois de ferir o rio. E no Êxodo capítulo 12, versículo 15 e 19, diz assim: e 7 dias comereis pães ázimos. Olha, pães ázimos são pães de santas. Podemos chamar assim de pães de santas? Pães santas. 7 dias deveriam comer pães ázimos. 7 dias são de pães ázimos para o eleito. Enquanto que o mundo está a comer fermento, pão fermentado, mas a noiva está comendo pão ázimo, um pão santo. Graças a Deus. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. 19. Por 7 dias não se achem nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como o natural da terra. Esse Êxodo 13, versículo 6 a 7. 7 dias comereis pães ázimos e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Olha, essa festa de Santa Convocação, que muitas das vezes nós podemos ver, essa é festa que o irmão Branham falou, que 7 dias se comerão de pães ázimos e levedados, não se verá contigo. Não. Levedado, misturas, falsas doutrinas, não se verá na Igreja Santa. Nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Vem? E as tuas primícias e os teus lucores não retardarás. O primogênito dos teus filhos me darás. Assim fará dos teus bois e das tuas ovelhas, 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia nos dará. Para ser o quê? Sacrifício. 7 dias deveria ficar, e ao 8º dia deveria ser entregue. Agora, se nós fôssemos a ler todo o Antigo Testamento, vocês veriam 7 a se confirmar, 7 a se confirmar. Que numa das partes que vocês poderiam ver comigo, é Êxodo 23, 15, diz: a festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado ao tempo apontado no mês de Abibe. Porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Ninguém devia aparecer vazio perante Deus. Vou na igreja vazio perante Deus. Mas o povo de hoje aparece vazio perante Deus, né? Que nem quando vão nos funerais, pelo menos pegam um metecalha aí. Mas eles não conseguem fazer isso. Mas vamos vendo aí. No Êxodo capítulo 25, versículo 37, também lhes fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. Vocês estão lembrados? Parece que não temos esta figura daquilo que nós mostrávamos do templo do Antigo Testamento, onde havia 7 lâmpadas que representavam 7 candeeiros. Essas são 7 lâmpadas que o irmão Branham falou de 7 espíritos que ardiam diante do trono, que representam 7 mensageiros das 7 eras da igreja. Vem? E no Êxodo do capítulo 29, versículo 30 e 35, diz: 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. 7 dias vestirá.
para ministrar, para entrar no santuário. Tem que levar 7 dias para ser vestido. Assim, pois, fará Arão e os seus filhos conforme a tudo o que eu te tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Agora, escute, essa consagração, se você for a ver, aqui era dito, ninguém deveria entrar no santuário para ministrar como sacerdote sem que pelo menos tenha 7 dias da sua consagração. E dizia que deveria entrar na tenda aqueles que foram consagrados por espaço de 7 dias. E eu pergunto, por que a 7 era da igreja? É o espaço da consagração da noiva de Cristo. Para depois do tempo da sua consagração, ele entra no templo como santo, não achado mais como um pecador. E Êxodo capítulo 34 disse assim, versículo 18, festas de pães asmos guardará, 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo oportuno. Vem ao tempo oportuno do mês de Abib, porque no mês de Abib saíste do Egito. Na mensagem contagem regressiva, o profeta diz no parágrafo 107, 7 é o número perfeito de Deus. E agora, ele tem nos dado a contagem regressiva, correta? E a sua contagem regressiva não é de 10, mas de 7. Acabamos de passar por isto nas 7 eras da igreja. Agora descobrimos que lá em Apocalipse, a primeira contagem regressiva foi a primeira era. A primeira era foi a contagem regressiva. Segunda contagem regressiva foi a segunda era. E assim por diante até a 7ª contagem regressiva. E aqui está visível diante de nós, como um quadro desenhado, que tivemos esta contagem regressiva. O primeiro número a ser contado foi o Éfeso. O segundo número a ser contado foi Esmirna. De Esmirna está o Pérgamo, Tiatira. O quinto foi Sardes. O sexto foi Filadélfia. E o 7º foi Laodiceia. A última era da igreja. Então, é 0. É 0 hora para a igreja partir após as eras da igreja. Vocês entendem isso? O Branham disse. Então, é o 0. A 7ª era. Então, é o 0, é 0 hora para a igreja partir após as eras da igreja, cumprir seu período. Agora, sabemos que a era de Tiatira veio e passou. A era de Éfeso veio e passou. A era de Filadélfia veio e passou. E estamos na 7ª era da igreja. No final disto, a era de igreja. E esta é a contagem regressiva. Agora, escute, eu queria vos trazer uma coisa para juntos refletir. Vocês estão a entender quando o profeta diz aqui que o 7º foi Laodiceia, a última era da igreja. Então, é 0 hora para a igreja partir. É 0 hora para a igreja partir. E se é 0 hora para a igreja partir, a razão do profeta dizer que o Mateus capítulo 25, à meia-noite veio para tomar a sua noiva. O noivo veio na meia-noite, quando não contava as pessoas. Foi o período que veio. E na mensagem Apocalipse capítulo 4, segunda parte, os 24 anciãos, esse título também, no parágrafo 197, 7 espíritos, Deus tem 7 espíritos, 7 cores no seu arco-íris, 7 eras da igreja, 7 ministérios, 7 luzes, tudo em 7. Deus é perfeito no 7. Deus trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. O mundo existirá por 6.000 anos e no 7º milênio será o milênio. No 7º mil será o milênio para Deus. Ele sempre trabalhou com 7. É o seu número 7. Ele não pode deixar o 7. Deixando de 7 é deixar de existência de Deus. Hebreus capítulo 7, segunda parte. Parágrafo 91 ou 92. Vamos ler uma coisa. Agora, Melequisedeque era um sacerdote. Vocês lembram disso? Era
Irmão Brana pergunta, era? Aqui está o que ele era. Nós encontramos que Deus no início era uma grande fonte de espírito. Está correto? Disse a congregação, respondeu, diz amém. Ele não tinha lugar de nascimento, como grande espírito, né? Ele não tinha lugar para morrer, como grande espírito não morre. Ele não tinha começo de dia, ele não tinha fim de anos. Ele era simplesmente tão eterno quanto a eternidade. É eterna. Ele nunca nasceu, ele nunca morreu. Ele nunca nasceu, ele nunca morreu. E ali dentro, nós encontramos que ele tinha 7 variedades de espírito. Dentro. Está correto? A Bíblia diz em Apocalipse que os 7 espíritos perante o trono de Deus, está correto? A congregação diz amém. Os sete múltiplos, 7 espíritos. Nós encontramos as 7 cores, as 7 eras de igrejas ali. Oh, isto simplesmente corre. 7 é completo. E Deus era completo. 7 espíritos. E aqueles espíritos eram perfeitos. O primeiro era da cor vermelha. Amor. Perfeito. Redenção. E como se nós tivéssemos tempo para dar aquelas cores e mostrar que cada uma daquelas cores representava a pureza de Deus. Amém? Aquelas cores, as 7 cores naturais. E aquelas cores representam a pureza de Deus. E aquelas cores representam os motivos de Deus e atitudes de Deus. E aquelas 7 cores, elas representam 7 eras da igreja e 7 estrelas, 7 anjos. Através de toda a escritura, 7 ministros, 7 mensageiros, 7 mensagens, tudo nos 7. 7 dias, 6 dias e o 7º é o sabático. Perfeito, completo. Oh, é lindo. Se nós simplesmente tivéssemos tempo para cavar dentro disto e trazer isto fora, essas cores. Oh, que coisa. A maneira de um verdadeiro profeta, parágrafo 185. Olhem para Moabe. Moabe tinha sua palavra também. Moabe e Israel tinha sua palavra. E Moabe tinha uma forma de religiosidade com sua palavra. Eles ofereceram 7 sacrifícios limpos, bovinos, sobre 7 altares. O número perfeito, o sacrifício perfeito. Então, ao lado disto, ele tomou 7 carneiros, dizendo que eles acreditavam na vinda do Filho de Deus. E os ofereceu lá, com o arcebispo deles, todos os seus dignitários, todos os seus sacerdotes e sumo sacerdote, tudo mais colocou-se em volta com os seus reis e presidentes. E o que mais o ofereceram? Isto. Tão religiosamente, quando eles poderiam ser contra Israel. E lá estava Israel, lá embaixo, um pequeno grupo de renegados, como pareciam. Mas o que estava com Israel? Deus estava em seu acampamento. Ele estava provando a si mesmo que ele estava com eles. Vem? Agora olha, Moab como poderia ter este número 7? Uma vez que eles eram pagãos. Cópia. Eles eram sobrinhos, eles conheciam a adoração de Israel verdadeira, eles sabiam que, isso não é nenhum problema. Deus de Israel, quando você entrega 7 sacrifícios, eles vão aceitar. Com 7, eles vão aceitar. Irmão, o diabo tem muita capacidade de copiar o que a gente temos feito. Eu estou lembrando de algum ministro que diz, nós já batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, mas qual foi o seu princípio? Porque o primeiro era você ser batizado. Primeiro era consertar você com Deus para começar a seguir, batizar os outros. Isso não se implica dizendo que, como ouvi que se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já vou começar a batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, uma vez que você está mal batizado. Primeiro era você consertar-se com Deus e seguir a fazer os outros consertar também com Deus. É assim como se faz. Mas os ministros não fazem isso, não.
Dão cópia e fazem. E os moabitas fizeram isso. Israel, Deus de Israel, ele precisa 7 bois. Eles precisam 7 carneiros. Vamos entregar sacrifício. E se adorarmos o mesmo Deus e invocarmos, Israel não vai passar daqui. Mas uma coisa que eles estavam a saber, eles tinham os números de Deus, mas não tinha Deus com eles. Eles podiam ter o nome de Jesus nas suas igrejas. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas sem estar com Jesus. Isso é frequente. Isso é frequente. Agora, na mensagem do 7º selo, parágrafo 252 e 255, está aqui. Mas aqui estão 7 trovões ordenados, bem em sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquele número perfeito. 7 trovões em sequência. Proferidos. Não. Fazemos apenas. Simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em ordem. O irmão Branham bate no púlpito 7 vezes. Então, os seus não puderam escrever isto. Os seus não podem saber sobre isso. Nada mais, porque não há nada para continuar. Foi um tempo de descanso. Foi tão grande que até foi mantido em segredo pelo anjo. 7, o número perfeito de Deus, 7. O irmão Branham bate no púlpito 7 vezes, exatamente em ordem. 7 trovões irromperam, exatamente juntos, como se eles estivessem soletrando algo. Observe naquele momento, João começou a escrever. Ele disse, não escreva. Eu sempre tenho dito assim, mas irmãos, quem podia escrever? Se tomou caneta João para escrever, ele estava a ver alguma coisa. Ele não é que estava a ouvir como se fosse um barulho aí, um ruído de carro a andar, que você não pode escrever. Mas este ruído que soava a cada trovão, João tinha algo para escrever. Tinha algo para escrever. E foi dito, não escreva. Agora, isso é que deviam entender. Ele tinha algo para escrever, mas foi dito, não escreve, não revele. Porque ele escreveu o livro, mas foi dito, não revele. É por esta razão que vocês vão encontrar que a Bíblia diz assim, no livro, aliás, a mensagem, o irmão Branham fala a mensagem, o futuro lar, né? Do noivo celestial e da noiva terrenal. Parágrafo 79 diz assim, vocês têm que manter seus 3 juntos, seus 7, seus 12. Os números da Bíblia devem correr perfeitamente. Ou você terá seu quadro todo confuso. Se você não controlar Deus em seu número 3, em seu número 7, seu número 12, irmão Branham diz, você vai ter todo o quadro confuso. Não vai entender nada. Se você não pode entender isto, simplesmente permaneça orando. Observe. Aí estará, de repente, exatamente. Deus é perfeito em 3 também. Vê? Vocês podem dizer, como assim? Ele é zigue-zague. Quando foi visitar Abraão, estava em companhia de quantos? 3. Olha só, 3. Estava em companhia 3. O irmão Branham falou acerca de número 4, que o número 4 é o número de julgamento. Pela primeira vez, quando Deus estabeleceu o seu julgamento no Jardim de Éden, eram quantas pessoas? 4. Estava Adão e sua esposa, estava a serpente, estava Deus a resolver o problema. Estavam os 3 moços a serem dirigidos para a fornalha. Michel, Abdenego e Shadrach, estava o 4º homem. Sempre o julgamento, é juiz. O irmão Branham fala isso, número 4, né? Número 4. Mas o 3, ele diz que é o perfeito de Deus. Na mensagem também, o mensageiro do entardecer, parágrafo 100 a 101, ele diz assim, 3 é o número perfeito de Deus. Deus é perfeito em 3, como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é perfeito também em justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Ele é perfeito porque 3 é a sua perfeição. 5 é o número da graça.
7 é o número de adoração. 12, 40 é o número de perseguição. É o número de perseguição. 50 é jubileu. Adoração, Pentecoste. Significa 50. E 40 dias foi Moisés tentado. 40 dias Cristo foi tentado. Vem você? Vem você? E todos esses tipos. Agora, Deus é perfeito em 3. Há 3 destruições. Uma delas foi quando Noé entrou na arca. A segunda vez, Ló saiu fora de Sodoma. E olha como Jesus se referiu a eles. Assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Olhe, olhe. Um entrou e o outro saiu. E o próximo irá para cima ou vem entrar, sair, subir. Agora, essa é a ordem do Senhor. Veja, Jesus falou desses 2 profetas, assim como foi nos dias de Noé, veja, e como foi nos dias de Ló, Abraão. Sendo o profeta, assim será na vinda do Filho do Homem. Vem, referindo-se de volta a eles. As almas que estão em prisão, parágrafo 268, porém, lembre-se, o 7º é o término. O 7 é o número término na matemática de Deus, na adoração. Poderia isto ser a puxada final? Está tudo acabado? Escute, aquilo volta àquela situação anterior, sobre a terceira puxada, seja o que for. Eu disse, olha, a terceira puxada, exatamente como o irmão Branham fala, a terceira puxada foi o mistério. Não foi revelado, não. As pessoas dizem a terceira puxada é a abertura dos céus. Não, escute aqui essa mensagem às almas que estão em prisão agora. O irmão Branham disse assim no parágrafo 268, porém lembre-se, o 7º é o término. Houve 7 selos. Os 6 foram revelados, mas o 7º não. O irmão Branham disse, poderia isto ser a puxada final? Está tudo acabado? Poderia ser? Pense nisto agora. Pense só. Onde você está, vem? 7 é sempre o término. 3 puxadas. Irmão Branham para. 3 puxadas. Irmão Branham para. Por que ele está dizendo aí? O 7º é o número término. 3 puxadas. Porque a terceira puxada, o irmão Branham foi dito, eu disse, não revele nada. Como o 7º selo ele não poderia revelar? A 7ª puxada não foi revelada. Embora alguns dissem, epa, talvez seria isto, talvez seria aquilo. Aquilo é pensar como pensou. E esta mensagem aqui, o irmão Branham pregou em 1963, nos períodos dos céus. Em 1963, as almas que estão em prisão. Vem? E as 10 virgens, parágrafo 303, agora, houve um tempo que era chamado cada 7º ano, que era 6 anos, no 7º. Vem? Estudantes da Bíblia, ministros e outros, assentados aqui ao redor, sabem que isto é verdade. Era chamado, o 7º ano era chamado de ano de jubileu, correto? Tudo descansava. O irmão Branham falava de que a terra deveria ser trabalhada por 6 anos. Mas o 7º ano é levítico. O 7º ano a terra deveria descansar. Isso é certo? Agora, o irmão Branham disse, sim, isso é exatamente o que deve acontecer. A terra, Deus tinha que trabalhar por 6.000 anos. Que podemos dizer são 7 anos. E o sábado, que o 7º ano descansou. A terra deveria ser cultivada por 6 anos. E o 7º ano a terra deveria descansar. E nesse momento nós estamos, irmão Branham, estamos com 6.000 anos do pecado. E o 7º ano, que falta para fechar, Deus estará a fazer descansar a terra. A terra não estará a receber mais sangue.
A terra não estará mais a receber os defuntos. A terra não estará mais a receber o sofrimento. É o tempo do seu descanso. E sempre isso foi no 7. Tudo descansava. Não havia nenhuma plantação feita. Está a ver? No 7º ano. E a terra descansava. Tudo mais. Ele apenas respigavam. Vem? Tudo descansava no 7º ano. E no 7º ano havia um sacerdote. Havia um sacerdote que soava uma trombeta. E se um homem havia sido um escravo, não importava quais fossem os seus débitos, ele estava livre. Glórias a Deus. Se o homem era escravo, ele não se interessa que tipo era. Mas se esta trombeta soou, e ele ouviu que essa trombeta é trombeta de libertação, o irmão Branham não se interessava, não se importava quais fossem os seus débitos, ele estava livre. Não se importa. Se este homem foi criminoso, de que espécie? Se esta mulher foi uma prostituta, de que espécie? Esse homem foi craque, de que espécie? Mas se ele aceitar vir nesse jubileu de Deus, ele era perdoado em tudo. Ele devia ir descansar, ele estaria perdoado. Exatamente como acontece conosco. O nosso jubileu é esta mensagem. A todos que crerem nesta mensagem, e ele aceitar ser batizado, ele é um dos libertados. Não se importa que tipo de pecado havia cometido, mas desde que aceite o jubileu, você está livre disto. Vem? Na mensagem às 70 semanas de Daniel, o irmão Branham fala no parágrafo 95, os 144 mil não apareceram aqui. Eles aparecem não no 3º capítulo. Eles estão mais adiante na Escritura. E agora vemos que toda esta coisa havia de tomar lugar neste tempo da 70ª semana. A última semana. Agora, se eles têm tido já 69 semanas e viveram exatamente da forma que Deus o disse que fariam, e sucedeu da forma que Deus o disse, então, resta uma semana adicional, prometida para os judeus. Agora, irmão, repare-se, vem, ouçam quão perfeitos estão. A última semana, 7, será 7º ano para os judeus serem libertados também. É muito secreto, irmão Branham, né? Israel tem que vir ao 7. O irmão Branham prega uma mensagem dia da vitória, né? Parágrafo 59. E ele colocou a palavra primeiro. E o que aconteceu? A primeira a descer, a água foi a arca. E quando isto aconteceu, o mar se abriu. Ou melhor, o rio. E eles já atravessaram. Então o que ele faz? Depois que chegam ali, qual é a próxima coisa que aconteceu? Quando ele chegou ali, do outro lado, ele descobre que todos eles estão cercados por causa do seu medo. Então, quando se apoderou dele, mas um dia ele se encontrou com o capitão-chefe. Ele teve outro dia da vitória. Ele lhe disse exatamente o que fazer. E as muralhas de Jericó caíram. Como ele fez isto? O homem natural olhando através das lentes ali diz: agora, tu me trouxestes até aqui, e aqui estou. Veja a oposição. Ora, eles estão todos do lado de dentro, com as suas fundas. Se alguma vez nós aproximarmos daquela muralha, ai de nós! Eles têm pedras ali em cima, grandes fundas. Eles possuem lanças, eles possuem arcos, eles têm tudo o colocado ali. E eles apenas, mas veja Josué, colocou Deus primeiro. Irmão Branham estava dizendo na destruição de Jericó, nesse parágrafo, disse, imagine lá, quando aqueles homens foi dito Josué, depois de avistar com aquele general do exército, ele foi dito, vão possuir Jericó. Disse, se fosse um homem,
carnal, com cheio de medo, estaria a descrever o que eles têm. Oh, irmão, oh, graças a Deus. Como iremos escapar, amados irmãos? Nesta grande ciência que eles têm. As suas fundas estão carregadas com pedras. Eles têm lanças apropriadas. Ele tem tudo preparado para enfrentar nós. E como nós poderemos enfrentar com arcos? Eles têm tudo colocado ali. E eles apenas. Mas veja, irmão Branham, isso seria o nosso pensamento hoje. Se pensássemos do anticristo, como ele está preparando. O anticristo está preparando Chipre para melhor controlar. Quem poderia negar e escapar das mãos deles? Mas Deus disse, avança, avança ainda, continua a avançar para lá. Eles estão preparando tudo, o comércio para fechar. Como é de viver como cristão? Onde vão fechar os comércios? Onde vão fechar e tudo, escola, as viagens, ajudas. Como poderemos viver nisto? Mas olha, Jesus não olhou isso não. O irmão Branham diz nesta mensagem, dia da vitória, mas veja Josué, ele colocou Deus primeiro. E quando ele, não é como você chegará lá. Isso não pode se preocupar como eu vou enfrentar aquilo. Você não vai enfrentar nada. Então o irmão Branham disse aqui não dependia de Jesus. Não é como você chegará lá. Isto é com Deus. Apenas siga se movendo. Siga a palavra. Ele disse, marchem. Marchem ao redor por 7 dias. E no 7º dia marchem 7 vezes. Olha, marchem por 7 dias. No 7º dia marchem 7 vezes. Graças a Deus. 7 vezes. E na última volta faça soar a trombeta. Deus ordena que tire fora o natural e que o espiritual possa se mover e a muralha cair. E eles seguiram diretamente e tomaram a coisa. Sim, Senhor, este foi Deus. Deus teve então um dia de vitória mais outra vez. Se Deus teve um dia de vitória com Josué, então esperamos que nós tenhamos também o dia de vitória com eles. Agora, irmãos, a outra coisa é precisar vitória. Mas a vitória não é dada vitória sem uma batalha. Não pode precisar de cura sem haver uma enfermidade. Tem que haver uma enfermidade para você, depois de existir a cura, para dar graças a Deus. Tem que haver o sofrimento para dizer que, pai, do resto eu batalhei. Tem que haver o sacrifício para dizer que, pessoal, saí longe para vocês me ver com esta vida. Não se diz a batalha, não se diz vitória sem travar batalha. Eu por isso que estava a dizer, irmão Branham, às vezes no pensamento humano podemos dizer, isso como nos será possível? Isso nos será difícil. Às vezes isso pode não dar certo. Irmão Branham disse, marche. Não é o que você pensa, não. Deixe que Deus opere para você. Deus vos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Se Ele, em cada 7, teve uma operação, em cada 7 Ele teve uma operação, creiam que esta 7ª era, não vamos falhar sem Ele operar. Porque aqui Ele está dizendo, tem que haver a 7ª era da igreja. Nós estamos no tempo em que Deus quer operar, irmão. É o 7º número de Deus, é o término de Deus para a sua operação. É o 7º número de grau de Deus que Ele deve descer. Porque não há outra coisa que resta. Aqui é só amor. E Ele é quem? Você vai apanhar amor. Oh. É no amor, com amor, onde sai filho. Filho não sai onde não há amor, não. É no amor onde sai filho. E quando a igreja chega no termo de amor, e o amor quando desce, ela sai. Ela está indo para a glória. Está indo para o casamento. Oh, graças a Deus. Se é amor. Se é amor, eles têm que ir para o casamento. Eles têm que ir para o casamento, porque é o tempo de amor. Está aqui. Ele veio pegar o seu amor. Enquanto o amor espera o seu amor. Oh, glórias a Deus. Exatamente algumas coisas dão-nos para pular o coração.
Nós estamos a esperar nesse tempo tremendo. E o Espírito do Senhor está movendo. Por isso ele foi dito, Josué, você não teme nada. E se calhar Deus aquilo veio para confortar Josué. Se calhar para mim. Se calhar ele veio para confortar Josué. Ele estava vendo Josué tremendo. Se calhar. Estava a ver Josué tremendo. Ele foi ver, epa. Se calhar esses filhos estão pensando que estão sozinhos. Como aquele jovem. Foi Geazi, né? Ele disse, sim, senhor. Da maneira que eles estão fui lá e nós somos 2 pessoas. Como vamos enfrentar aqueles? Elias disse, opa, o senhor abre a vista dele para ver este moço, o que temos, que é mais do que ele tem. Irmão, não há coisa difícil do que lutar com o invisível. O diabo nos aproveita, porque ele é invisível perante nossa presença. Mas se ele fosse visível, eu acredito, você poderia procurar outra forma de enfrentar ele. Poderia procurar outra forma de enfrentar ele. Geazi disse, senhor, você olha lá da maneira que eles estão aí. Ele disse, espera lá ver. Orou, disse, Deus, estou a abrir para o puto ver o que nós temos. Quando ele viu aquilo, ficou seguro. Eu acredito também que, posso não dizer, porque Jesus não era homem de dúvidas, não. Mas eu creio que Deus, na hora certa, veja, na hora de angústia, onde Israel, quando fizeram sondagem, se calhar, fora ver que, da maneira que este exército está posicionado, da maneira que este exército está armado, da maneira que esses homens estão treinados, não tem como enfrentarmos. Mas Deus estava nessa pessoa muito simples. Ele disse, marchem! Quando ele estava a marchar em direção a Jericó, e onde eles foram ver o outro homem também estava a marchar com ele, em direção deles, a olhar também. Mas esses filhos estão a temer isto aqui. Não é nada isto aqui. Isto não é nada isto aqui. Eles estão a olhar embaixo assim para controlar. Mas aqui em cima estão a ver aqui. E Jericó estava preocupado por olhar embaixo. Deixa os presidentes, os presbíteros olhando para a terra, mas nós estamos a olhar o que vem de cima. E isto é o que nos conforta. Há uma resposta que há de vir de cima. Essa resposta que há de vir de cima, a mesma resposta que destruiu Jericó. Oh, tudo que Deus, a vitória de Deus nunca veio da terra, não, irmãos. Olhe bem. Quando Deus quer fazer uma batalha dele, ele traz alguma coisa de cima. Lembra lá uma coisa. Você pode lembrar uma coisa? Como Deus fez? Como Deus fez? Uma coisa que veio de cima para resolver o problema. Trovejaram trovoadas, destruindo Jericó. Ele não era brincadeira, não. Aquilo acabou. Disse, podem passar, filhos. Eis-me convosco. Escute, aquilo, eu vejo aquela escritura. É aquilo que ele disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquela palavra se cumpriu para Josué. Josué, quando estava olhando, pensava que estava sozinho. Mas aquele que disse, eis-me convosco, estava com ele. E o que eu gosto é que Josué não teve medo, irmão. Se nós tivéssemos o espírito de Josué, nenhum cristão teria medo. Você entendeu? Nenhum cristão teria medo. O que hoje temos é medo. E este medo que nos faz não operar. Parece, nesta mensagem, eu não estou lembrado nada nesta mensagem. O irmão Branham disse que chegaria um tempo onde haveria uma enfermidade em que os médicos não poderiam fazer frente. Oh, graças a Deus. Disse os médicos não poderiam fazer frente a estas enfermidades que hoje vão acontecer. Vê? Não iam fazer frente. O irmão Branham disse. Médicos que não vão fazer frente. Enfermidades, médicos não vão fazer frente. Nesta mensagem, ele fala isso. Não vão fazer frente. E hoje estamos com o coronavírus. Qual é o médico que está a fazer frente? E os outros estão aí a gingar. Enquanto os outros estão a aproveitar logo para... Veja o homem como é cruel.
tem que editar números falsos, tudo para arrecadar dinheiro. E se o dinheiro vier, quem está sofrendo com o coronavírus verdadeiro não é apoiado outra vez. É a situação do homem. Mas você não pode olhar para isso. Eu quero pedir a você, uma coisa que eu quero pedir a você. Você não pode olhar o tamanho da doença agora mesmo. Não olhe o tamanho da doença. Talvez seja o nosso Jericó que Deus colocou em nossa frente. Se você crê assim, esse é o nosso Jericó que Deus colocou em nossa frente. Agora, você pode marchar dizendo, Jericó, hoje vou te tomar em nome do Senhor Jesus? Pode? Então vamos aproximar agora, para você orar. Vamos tomar o Jericó. Como você não sabe, deixa o que há de vir de cima. Ele disse, estou convosco. Deus está passeando sobre a cadeira. Qual é a era que Deus não pisou? Pergunto eu. Na era de Éfeso, Deus não pisou? Na era de Esmirna, ele não pisou. Como ele deixou cair em cada estrela? Disse, em cada era, ele deixava cair uma estrela. Em cada era, ele deixava cair uma estrela. Ele andava no meio de 7 castiçais de ouro, velar pelo seu trabalho. Eis-me convosco todos os dias. Irmãos, se as enfermidades não são curadas é por causa da dureza dos nossos corações. Se nós não recebemos o perdão dos pecados é por causa da dureza dos nossos corações. Ele disse, quem crer será salvo. O que nos impede mais? Israel não tinha armas próprias. Eles não tinham canoa para atravessar o mar vermelho. Não tinha nada. Não tinha nada. Ele disse, fala, Moisés, fala o que você quer. Noiva, vamos falar o que queremos. Não é só murmurar, não. Não é só murmurar, não. Vamos falar. Vamos falar com o nosso noivo. Vamos falar com o nosso noivo. Senhor nosso Deus, nós ainda não saímos da terra. E nós queremos, pela fé, que você não prometeu que o mundo iria acabar com o coronavírus, Covid-19. Mas o que nós esperamos é fogo. Que o Senhor vai consumir com ele a terra. Venha aproximar. Venha orar comigo aqui. Sabendo que agora vamos encarar o Jericó. Nós não temos condições. Como você sabe? Como você sabe? Guerreiros que tinha Josué. Aquela gente que estava com Josué não tinham armas para enfrentar os que estavam em Jericó. Não tinham arma. Por favor, eles não tinham arma. Mas eles tinham fé. A arma deles era fé. Apenas tinha fé. Eles tinham apenas fé para enfrentar. Só tinha fé, não tinha arma. Agora, se você tem fé aqui, venha orarmos. Venha orar. Coloca as suas mãos. Você, diácono, venha colocar sua mão aqui. Sem temendo nada. Aquilo que você tem. Se você tem fé por alguém, ora lá. Isso vai passar. Vai passar, porque o nosso Deus é Deus. Não temos medicamento para o coronavírus, mas Ele pode curar. Nós não temos nada, mas Ele pode fazer. Entrega a sua oração. Pai Celestial, enquanto sabemos, Senhor Jesus Cristo, que o Josué não tinha arma para enfrentar o Jericó, mas apenas o Senhor disse, marche em direção ao Jericó. Nós não temos nenhuma vacina, nenhum medicamento para curar coronavírus, mas apenas marchamos em direção ao coronavírus, em nome do Senhor Jesus Cristo, como nossa arma. Ó Pai eterno, Deus da glória, eu sei, meu Deus, não tenho medicamento para sarar câncer, não tenho medicamento para sarar cancro, não tenho nenhum medicamento, mas eu marcho em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tenho nenhum, Senhor, medicamento para curar a HIV. Não tenho nenhum medicamento, Pai, para curar qualquer enfermidade. Mas eu marcho em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Jericó de hoje seja destruído pelo poder do Espírito Santo. Eu faço soar esta trombeta como seu sacerdote, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus da eternidade. Guarde essa junta pela sua graça,
guarde sua esposa, guarde essa igreja. Oh Pai eterno, lembramos do nosso irmão Paulo. Nós marchamos que o Jericó está destruído agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A todos nossos irmãos que estão nas camas, a todos que estão enfermos ao nível do mundo. Oh Pai Celestial, nós queremos marchar nesta direção, levantando as nossas mãos. Esta é a melhor bomba, este é o melhor antibiótico que nós usamos, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, o Criador do céu e da terra e de todas as coisas. Amém.